Bom dia. Olá, bom dia. Tintim. Tintim, sextou. Tintim com café da manhã. Patrocina a gente, cheirinho bom. A Thaisa está procurando um patrocinador. Brincadeira, gente. É. Meu maior patrocinador é Cristo, dono de todas as coisas. Vou falar com o Jota. JJ Podcast. Ó, Jota, fala com o teu parceiro aí. Pra dar um café. É. Café tá caro, gente. Exatamente. Caro. Caríssimo. É uma joia rara hoje em dia, né? Mais caro que o ouro. É, exatamente. Mas vamos falar de coisas que de fato edificam o nosso espírito. Porque o nosso corpo, se depender de café, a gente está lascado, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é, até de certa forma, é um tema um pouco pesado no sentido de entendermos que a vida é do jeito que ela é, mas que ela pode ser boa, ela pode ser mais agradável. E o fundamento de hoje, ela fala da oração de hoje, ela fala sobre o perdão e o processo de libertação de mágoas, né? E por consequência de vícios. Né? O perdão, de certa forma, ele não é uma escolha, né? Não é apenas uma escolha, né? É uma decisão. Nós entendemos que é uma decisão espiritual, porque tudo que muitas doenças, inclusive que a gente fala, elas são psicossomáticas, né? Ou seja, ela não começa no físico, né? Ela começa primeiro na mente, por algum distúrbio, algum problema mental, alguma situação de estresse, de ansiedade, de depressão, e ela vai somatizando, né, aquela situação ao ponto dela passar da sua mente, ou seja, de algo psíquico, para o corpo. Né? E existem diversas doenças que são nesse sentido, né, amor? E quando você fala de perdão, o perdão é fundamento para muitas coisas, inclusive para os principais vícios e doenças. Hoje em dia, você percebe que a humanidade, em busca de anseios de coisas, né? O mundo moderno nos ensina e nos induz, melhor do que nos ensinar, que não ensina nada, ele nos induz a sermos melhores. Você tem que ser o melhor, você tem que ser aquela pessoa que é extraordinária, que você não pode falhar. Como assim, gente? Como assim não falhar? Se nós somos falhos. Como ser o melhor? Melhor para quê? Mesmo disputando. Exato. Você está sendo melhor para quê? Então, cabe algumas reflexões, né? A gente sempre fala aqui sobre reflexões de meditar na palavra. A palavra, ela nos dá o sustento, o alívio e a condição de você perceber que o fato... Precisa liberar perdão. Você precisa, não é uma escolha, eu não vou perdoar, não. A gente, né, nós por nós mesmos, não somos capazes de liberar perdão. Né? É a graça do Senhor sobre nós, né? O fruto do Espírito Santo, né? Ele nos capacita a liberar perdão. Exatamente. E principalmente a não guardar mágoa. Porque olha só, nós somos seres humanos. Ao longo da vida nós seremos magoados inúmeras vezes. Você ser magoado não é pecado. O pecado é você alimentar essa mágoa e você guardar essa mágoa. Quando você guarda a mágoa e guarda a falta de perdão, quando você acumula a falta de perdão na sua vida, né? Não libera perdão, você se torna preso daquele ressentimento, daquela mágoa guardada, né? E acaba gerando outros tipos de pecado, como uma raiz de amargura que pode ocasionar até doenças físicas, né? Exatamente. E já foi comprovado. E vícios. Você se torna preso, porque a falta de perdão,
o ressentimento, a mágoa, ela torna a pessoa presa. Então, assim, o que você pode fazer mediante uma situação de mágoa? Você tem duas opções. Ou você guarda aquela mágoa, alimenta aquela mágoa, sendo capaz de criar raiz de amargura, e você vai ser prejudicado ao extremo com aquilo, gerando vícios e outros pecados, né? Exato. E tendo uma vida assim decadente, vamos dizer isso. Ou você libera logo o perdão, que você vai liberar você, o seu espírito e o espírito do próximo para seguir adiante, né? Sim. Então, e assim, a gente sabe muito bem que Jesus nos chama à liberdade. Ele veio para trazer liberdade aos cativos. Então não tem motivo de um cristão ficar guardando mágoa e ressentimento e sendo amargurado e sendo ressentido e ficando lembrando, né, de coisas que aconteceram em 1900 e bolinha. Gente, isso não existe. No mundo cristão isso não existe. O perdão é um mandamento. Não é uma opção, uma escolha. Eu vou escolher perdoar. Não. Se você... Lá em Lucas fala, né? Perdoar e sereis perdoados. Exatamente. É um mandamento. E nós separamos aqui uma sugestão de leitura, que é dentro desse contexto, que é lá em Colossenses, né? É Paulo, o apóstolo Paulo falando para aquela região, para aquele povo. Está lá em Colossenses capítulo 3. E aí eu vou ler alguns trechos desse capítulo que nós achamos bem contundente. Ele começa assim, o título desse capítulo 3, é Instruções para um viver santo. Ou seja, para que nós, Paulo dizendo, viva dessa maneira e vocês terão uma vida mais próxima, semelhante a Cristo. E ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, ou seja, que são de Deus, de Jesus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então perceba que logo aqui no primeiro versículo, ele já nos dá diversas orientações e ensinamento, mandamento, ou seja, é algo que você precisa, se você é crente, se você crê em Deus, se você entende que você é cristão e foi batizado e foi salvo, você é nova criatura, não existe a possibilidade de você não perdoar. Não existe a possibilidade de você... É um mandamento. É uma ordem que foi dada por Deus e revelada pelo apóstolo Paulo, e ele falou durante a sua trajetória. É difícil. Por isso que somente, como a Teresa falou, o Espírito Santo em nós é capaz de nos dar esse entendimento, essa tranquilidade para nós discernirmos. Ok, eu pequei contra alguém e alguém pecou contra mim. E às vezes também a gente fica preso às amarras, porque muitas das vezes a pessoa nem fez para você, ou vocês nem fez para ela, e a pessoa se sente magoada. Não sei se já aconteceu algo com vocês. Às vezes você estava num contexto, falou algo para uma pessoa, e uma terceira pessoa que estava no ambiente se sentiu ofendida, magoada. E aí tempos depois você acaba descobrindo que aquela pessoa se sentiu ofendida, magoada, e às vezes você guardou aquilo e criou uma raiz de amargura. E às vezes você mesmo não sabia nem que aquilo que você tinha falado ofendeu a pessoa. Então, a pessoa que se sentiu ofendida, percebam, a gente vai guardando nessa caixinha sentimentos que às vezes não fazem o menor sentido. Que só nos prejudica. Porque a pessoa mesmo que talvez falou, que possa ter cometido algo errado, falar alguma besteira, gente, a gente é ser humano, a gente é falho, né? Jesus é o único perfeito. Então, a pessoa que se sentiu magoada, ela pode, o correto é, acerte com seus irmãos, chegue até ele e fala só, você pode conversar comigo? Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos encontrar, vamos tomar um café. Mas não deixe essa raiz se aprofundar. Exatamente. Não deixa, assim, eu sou uma pessoa
Eu aprendi muito sobre perdão na minha vida. Muito, muito. Deus me tratou muito sobre perdão. E não vou Todos entrar. nós, né? E Deus, assim, ele foi muito delicado comigo em várias situações que eram delicadas, que eu passei, que eram delicadas e que eu tive que liberar perdão e não guardar mágoa, né? E eu tinha muita culpa, me sentia muita culpa porque tinha pessoas que eu liberei o perdão, mas que eu ficava com peso de conviver com essas pessoas. Eu não queria conviver mais com essa pessoa, apesar de ter liberado perdão. Aí eu ficava, será que eu sou amarga? Será que eu não perdoei? E aí Deus tratou, Ele foi cuidadoso comigo e Deus tratou isso comigo também, através do nosso pastor e tal. Eu fui aprendendo que nem sempre a pessoa que você liberou perdão, você é obrigado a trazer de volta para sua vida, entendeu? Então você tem que administrar isso, o Espírito Santo ele vai administrando dentro de você, como você vai liberar o perdão, como você vai fazer isso, se você deve trazer novamente ou não. Então tiveram pessoas que eu tive que perdoar, que eu liberei perdão, que eu não alimentei raiz de amargura, que eu não alimentei a mágoa, que eu não permaneci presa à situação, mas que também eu liberei ela para ela não fazer parte da minha vida, entendeu? Vocês captaram? É bem difícil. E eu queria falar aqui para vocês, lá em Hebreus 12:15, diz assim, que nós devemos, atentando diligentemente para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por isso que a gente está falando que a raiz de amargura, a falta de perdão, ela gera amargura, ela gera o ressentimento que brota dentro da nossa alma. Exatamente. Contamina o nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito, e acaba afetando o nosso físico. Então a única coisa que realmente é capaz de ir nas 3 esferas é a raiz de amargura. Então não guarde mágoa, entendeu? Então, voltando, Deus tratou isso na minha vida que hoje qualquer discussãozinha eu já quero resolver. O Jairo é diferente de mim, né, amor? Eu já vou, não, vamos resolver aqui agora. Aí já, não, me dá um tempo. Eu falei, não, eu quero resolver agora, não vou guardar nada, eu não espero nem um minuto. A Thaís é mais imediata e eu sou mais reflexivo. Então eu preciso refletir um pouco, a Thaís é mais imediatista. Mas o ideal é que você, mesmo que seja mais reflexivo ou imediatista, ou até você perdoe. Perdoe no seu tempo. Ou seja, encontre um equilíbrio. E os principais sintomas de mágoa, ele está muito ligado ao ressentimento, à dificuldade de confiar na pessoa, a ansiedade, gera muita ansiedade, né? Vingança. E a vingança e aquela questão que você está sempre achando que você está certo. E é um exercício diário, gente, porque se você deixar esse tipo de sentimento tomar conta, ele vai criando um hábito. E o hábito a gente sabe que vai deixando a gente com essa atitude todo dia. Todos os dias. Então, qualquer coisa que você tiver. Isso é importante, sabia? Para quem é casal. Exatamente. Sabe por quê? Porque a gente fica, mulher, acho que mulher é muito assim, o homem não, né? O homem tem a famosa caixinha do nada. Apesar que eu também tenho uma caixinha do nada. Várias caixinhas. Eu tenho muita caixinha do nada, gente. Eu sou igual um homem nesse aspecto. Eu fico assim, ó. Verdade. Aí o que você tá pensando? Mas é por causa... Eu vou contar minha história depois também. Mas enfim... A história é grande. A história é grande, eu não vou entrar nessa esfera. Eu tenho uma caixinha do nada também, mas a maioria das mulheres não tem essa caixinha do nada. Elas estão pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E o inimigo, ele usa isso. Então, às vezes, o seu marido, sei lá, você não... Vou dar um exemplo bobo. Às vezes, seu marido, você não gosta de toalha molhada dentro do banheiro. Aqui em casa é uma regra, a toalha não fica dentro do banheiro. Você tem que tomar banho, sair e estender lá fora. Mas aí o seu marido vai, amado, bondoso, querido, né? Esquece a toalha dentro do banheiro. Aí você abre aquela porta e o cheiro de toalha molhada. E aí você fica, mas aquele cara não aprende. Quem não aprende nunca, porque todo dia ele erra a mesma coisa. O inimigo, ele faz isso com as esposas, entendeu? Porque eu sou uma, eu sei. Só que eu tenho muita caixinha do nada, então às vezes eu não penso em nada. Mas a maioria das mulheres ficam remoendo.
Você entende que é uma pequena coisinha contra o seu marido, mas aí ao longo do dia vai juntando várias pequenas coisinhas. E aí quando vira um chega coisão. um erro dele, uma única faísquinha, você vai assim. Exatamente. Copo, você falou aquilo, você não me chamou de bonita, você Não isso, falou que eu você estava aquilo. linda, você não falou que. Aí eu falei, oi? E a pessoa se explode de tal forma, mas o que foi isso? É o inimigo fazendo testes em você, mentalmente, sobre raiz de amargura. Então, assim, na primeira semente de amargura, não deixe brotar, já corta. Exato. Entendeu? Aprenda, isso é um exercício. Não deixa essa erva daninha. Lembra da erva daninha? Isso é uma coisa que a gente aprendeu, né, amor? Você controla os seus pensamentos. Você controla. Isso é mentira do diabo, isso é dizendo mentira. que, não, vem na minha cabeça, não sou eu. É mentira. Nós somos seres racionais e controlamos os nossos pensamentos. E Deus fala que a gente deve renovar a nossa mente com a palavra. Exatamente. Então, na dúvida, renove a sua mente com a palavra. Coloque uma pregação para ouvir, coloque um hino a toda hora. Não é à toa que o próprio Jesus fala isso. Orai e vigiai. Renove a sua mente. São instruções, né? São mandamentos que ele sabia, ele sabe. Ele veio, né? Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado. Então ele sofreu todas as consequências. Ele só não teve vício, pecado, nada disso. Ele teve, mas ele soube entender cada maledicência, cada problema que o ser humano iria passar, porque ele conhecia a natureza, até porque ele nos criou. Então ele sabe as nossas fraquezas, as nossas virtudes, mas ele sabe que se não deixasse esses mandamentos para que nós tenhamos uma referência e seguirmos para que a gente tenha uma vida de paz, uma vida plena, uma vida abundante assim como ele quer, a gente vai deixando a nossa vida transformarmos em vários vícios, né? Vícios de álcool, vícios de drogas, vícios até em atitudes. Você se vicia. Tem pessoas que se viciam e serem igual a Pedro. Discutem, xingam, não quer saber, não, é totalmente irracional. Entendeu? E às vezes... reclamar. Às vezes a essência da pessoa não é ruim. Vício mas murmurar. exatamente, é um vício. O murmurar, como nós já dissemos aqui essa semana, troque, mude a sua mente, né? Ao invés de você, mindset. exatamente. O seu mindset, a forma de você pensar, sim, você controla, porque você tem a capacidade, através de Jesus, Ele que te capacita para que você mude, renove a sua mente na palavra. A palavra, ela é luz, ela é lâmpada, exatamente para que a gente tenha essa iluminação, a gente tenha essa clareza, né? Não é à toa que a palavra é escrita dessa forma. Então, que Deus consiga hoje, não importa o seu vício, não importa a sua mágoa, não importa o seu perdão, né? Então, assim, existem algumas amarras que o inimigo usa na nossa vida. Então, o ressentimento, a amargura e o que causa falta de... O que capaz também é gerado pela falta de perdão também como já que você está falando, são os vícios. Então, o que você deve fazer? Confesse ao Senhor. Nós somos evangélicos, vamos dizer assim. Então, a gente acredita que não há intermediário entre nós e Jesus. Não há. O Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então, assim, a gente acredita e... Diferente dos católicos, você não precisa se confessar a um terceiro, que é um padre, vamos dizer assim. Basta você entrar no seu quartinho, ou então no seu interior, no seu secreto, e confessa ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Eu preciso de ajuda para liberar perdão, eu preciso de ajuda para arrancar essa raiz de amargura dentro de mim. Eu preciso de ajuda para mudar meu pensamento, renovar a minha mente e para me libertar desses vícios. Vícios, como já falou, não só de substâncias tóxicas, como droga, bebida, não. É vício de reclamar, é vício de não perdoar, é vício de ser rancoroso, é vício de, sei lá, né? Ser briguento. É interessante também que lá em Tiago,
Tiago 5,16, ele fala sobre buscar apoio na comunidade cristã. Se você crente, crê em Deus, você obviamente congrega em alguma igreja. E os seus irmãos que fazem parte daquela congregação, daquela comunidade, podem te ajudar de alguma maneira. E é um mandamento, de novo, não é uma escolha. Eu decido não congregar em nenhuma igreja porque eu não acredito em pastor. Não é nada sobre isso. Busca ajuda. Não é nada sobre isso. Muitas pessoas... Conversa com um amigo. Exatamente. Busca um amigo que você confia, sabe? Aquele amigo, sabe, raiz que você confia. E aí sim você bate um papo com ele, principalmente se ele tem esse entendimento, se ele tem essa sabedoria, porque também não adianta você buscar um amigo que não tenha discernimento nenhum. Então, às vezes ele vai te colocar vai te dar um conselho que não é o conselho que Cristo, que Deus te daria. Então, também tome cuidado com isso, porque existem, como já falamos aqui, amizades e amizade. Então saiba separar o joio do trigo. É isso aí. Parece bobo isso, mas não é. 3 coisas que você pode fazer e deve, né, amor? Deve. Ora, libera perdão, ore pelo seu ofensor. Peça a Deus para abençoar. Eu fiz muito isso na minha vida. Entregue a sua vida ao controle do Espírito Santo, entendeu? Ele que te dá mansidão, amor, domínio próprio para liberar esse perdão, para tirar essa raiz de amargura. Renove a sua mente na palavra, como a gente já falou aqui. Exatamente. Busque apoio dos seus amigos e irmãos. E assim, na Bíblia... Suporte uns aos outros. É isso. Aqui, acho que em Colossenses, não sei o que eu estou falando. É Paulo falando para a igreja de Colossos, falando exatamente essa instrução. Ele fala assim, perdão, né? Ele fala assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pessoal, Jesus perdoa a gente todo momento, porque a gente é falho. A gente como diz a minha mãe, a gente é trapo. E eu concordo. Aquele que se julga digno, eu sou digno, eu sou maravilhoso, eu sou autoridade, eu tenho PhD, pós-doutorado, não preciso de ninguém, nem de Jesus. Tem muitas pessoas que são assim. Dá uma peninha, sabe? Porque você vê tanto potencial naquele ser humano e você vê que ele acha que a capacitação vem dele. Tudo que ele é, tudo que ele tem é dele. Então você percebe que a pessoa não entendeu nada. Não entendeu nada como é que a vida funciona. Mas a gente ora por ela, a gente ora por essas pessoas, até porque também nós somos falhos, né? Não somos perfeitos e, como a palavra diz, nós somos um só corpo. Então isso nos incomoda. Porque quando você percebe o caminho que Deus tem para você, você também quer que o seu amigo, o seu irmão, também esteja nesse mesmo caminho, que é o único caminho, né? Não existe, todos os caminhos levam a Deus. Outra mentira do diabo. Outra mentira do inimigo. Nem todos os caminhos vão levar você a Deus, tá? Isso é outra mentira bem grosseira e que o mundo aí, tá cuspindo na internet. Um monte de gente falando aí, um monte de besteira. Crenças absurdas, valores completamente de cabeça para baixo. Então, são mentiras que a sociedade vai absorvendo, vai engolindo aquilo e se torna uma verdade. Aí você não sabe perdoar, porque você tem que ser forte. Você se torna amargurado. Né? A sociedade fala assim, seja forte, responda na mesma doente, altura. Não, aí você fica doente, vira uma bola de neve sua vida. Exatamente. Aí você adquire vícios, porque a raiz de amargura, a falta de perdão gera vícios. Né? E aí a sua vida só está indo ladeira abaixo. Uma bolinha descendo na ladeira. De repente, você passou por isso na sua infância, por alguma razão, ou com seu pai, com sua mãe, com o irmão, e às vezes você levou isso para a vida toda, só que isso se transformou num vício. Um vício de drogas, de álcool, de prostituição, de qualquer outra coisa que você, na sua natureza humana, você não vai conseguir sair. Você não vai conseguir. Mas Jesus, ele consegue tirar você desse lamaçal. É isso aí. Ele consegue limpar, ele consegue tirar tudo aquilo que o diabo colocou sempre na sua vida. Querido, é um peso que sai dessas costas. Exatamente. Você não tem noção de como é uma vida livre. E tem gente que fala assim, mas eu já estou nisso há muito tempo.
Isso é outra mentira do inimigo para você permanecer. Ele não quer que você saia. Você aprendeu a viver pesado. Exatamente. Entendeu? A gente acostuma com peso, com jugo. Sim. Entendeu? E na verdade o Senhor veio para nos trazer liberdade. Exatamente, para nos livrar de toda a raiz de amargura, de todo vício, de tudo que nos prende e que atrapalha a nossa vida. Exato. Então ele veio, morreu por nós na cruz, trouxe o seu perdão, entendeu? Para que a gente seja livre. Então, pela graça, pelo dom do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na nossa vida, seja livre. Não guarde rancor, não guarde pecados, aqueles pecados obscuros que só você sabe. Exato. Não guarde vícios, entendeu? Nem amargura, não seja uma pessoa amarga, não vale a pena. Como eu li aqui, você precisa, procure as coisas que são do alto. Porque certamente elas nunca vão errar, porque elas vêm do trono de Deus. Ela vem de Deus, ela vem do céu. Agora, se você procurar nas coisas que são desse mundo, certamente um dia você vai ter problema. Eu estava falando com o Jacques. Muito problema. Que assim, tive um bug. A gente... É um apagão da madrugada, gente. É um apagão da madrugada. Mas Normal. assim, a gente teve uma vida, antes de aceitarmos a Jesus de todo o coração e de resolvermos mudar nosso jeito de viver, nós tivemos uma vida regressa, né? A vida a qual a gente não se orgulha. Sim. Então, o inimigo, de vez em quando, ele traz esses dardos de culpa. Não, mas você está falando da palavra agora, mas você fez isso. Mas você fazia isso aqui, ó. Ele tenta jogar esse pensamento na sua mente. Ele tenta te convencer que você não foi perdoado, de entendeu? Que suas mãos ainda são sujas. Exatamente. Mas assim, Deus e a sua graça, Jesus e a sua graça sobre a nossa vida, ele diariamente nos mostra que o sangue dele nos limpou. Exatamente. Que ele nos fez alvo como a neve. Sim. Entendeu? E aí a gente estava conversando, né? A quantidade de seguidor que a gente perdeu ao começar essa live. É impressionante. Absurda. Deveria ser o contrário, né? A gente não tá aqui, que nem moço do trem, eles não estão roubando, não estão matando. Exatamente. Entendeu? A gente está falando da palavra de Deus, mas a quantidade de pessoas que se esquivam, entendeu? Da palavra, porque da verdade. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil você não seguir a Deus e fazer as coisas certas do que você continuar fazendo as besteiras que você está fazendo. É cômodo. No seu vício, porque é o vício que te alimenta diariamente. É cômodo, né? É aquele álcool que você gosta de tomar toda hora ou no final de semana, encher a cara. É aquela droga que você não vive sem. É promiscuidade. É aquela ansiedade que você gosta de viver na ansiedade. É aquela murmuração que você já acorda o dia chutando namorar vários ao mesmo tempo. Exatamente. É adulterar, porque a sua esposa não está sabendo, nem o seu marido. Então você vai levando a vida. Você vai... Até que um dia esse castelo, né? Essa torre de Babel, ela vai desmoronando na sua cabeça. Aí você vai chorar e vai falar, oh meu Deus, olha, eu tô sofrendo. Mas olha só, aí o diabo também vai te lembrar, tá? O diabo é astucioso. Ele incentiva você a fazer o que não deve, mas quando a torre de Babel cai na sua cabeça, né? Aí ele vai... Tá do seu lado. Ele não tá do seu lado não, queridão ou queridinha. Ele vai lembrar você o que você fez e vai falar assim, mas você lá atrás, eu mandei você fazer e você fez. Pois é. Então, Pense gente, tem coisas na nossa vida, né, amor? Exatamente. Que são presas. Bênçãos que são presas. Sim. Por falta de perdão, por falta de se auto-perdoar. Exato. Entendeu? Começa pela gente. Começa por nós. A gente é falho. Então, nós. Assim, não traga o teu passado à tona. Você é a nova criatura em Cristo Jesus, então não traga o teu passado à tona. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, entendeu? Faça isso hoje. Agora. Entra no seu quarto e fala, Senhor, eu te aceito na minha vida, me faça uma nova criatura, muda meu mindset, muda minha vida, muda minha mente, meu jeito de pensar, meu jeito de agir. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais ser escravo, eu não quero mais que raízes de amargura... Me liberte disso tudo. Raízes de amargura estejam dentro do meu interior. Eu não quero mais expressar falta de perdão, né? Mágoas, vícios, em nome de Jesus, seja liberto.
que o Senhor venha nos libertar também das pequenas mágoas diárias. Sim. Que a gente não venha remoer pequenos desentendimentos e venha guardar aquilo que o inimigo ele é astuto. Exatamente. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, isso eu falo para nós dois também, Exato. venha queimar toda pequena semente de ressentimento. Exatamente. Que a gente não venha ficar guardando isso, guardando e fazendo um depósito contra o nosso cônjuge, fazendo um depósito contra o nosso filho, fazer um depósito contra o filho do outro, fazer um depósito contra a nossa mãe, um depósito contra o nosso chefe. Exato. Um depósito contra um amiguinho que olhou torto. Se liberte disso, em nome de gente. Jesus, que sejamos libertados essa manhã. Exato. Então, a nossa oração é para isso. pra que isso. o Senhor venha libertar os cativos nessa manhã. Exato. E se for preciso a gente falar de novo, a gente fala 500 vezes a mesma coisa. E hoje, né, sexta-feira, deveria ser uma oração muito mais leve, mas assim, Deus, nós estamos aqui por um propósito. Amém. E o propósito é esse, é levar a nós, primeiramente, entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho para que a gente se liberte dos vícios, que a gente consiga liberar perdão, sim, a gente consiga ser santo, sim, a gente consiga diariamente melhorar a nossa vida, sim, desfrutar do melhor de Deus na nossa vida, sim. Ou seja, Ele veio, né, amor, para trazer Exatamente. vida em abundância, entendeu? Então, é ser abundante em vida. A morte e a ressurreição dele não foi por à toa. Não foi à toa. Não é à toa. Não anule a cruz. Não anule a cruz. A cruz é uma referência para que Deus, né, para que você, assim como nós, possamos todos os dias, por isso que nós estamos aqui no início da manhã, de cada manhã, para que a gente possa sempre falarmos sobre isso, sobre o amor de Deus sobre a sua vida. Amém. Porque é isso que nos basta, a graça de Deus nos basta, Jesus nos basta. A gente pode ter o que for, a gente conhece pessoas, eu e Thaisa, nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro, que têm tudo, deveria ter uma vida plena, tem carro, casas de praia, tem, enfim, riquezas, mas são vazios, procuram por algo ou alguma coisa que nunca vão ter o preenchimento. Vazios, amargos, Exatamente. ressentidos. Estão sempre em busca de vingança. Exato. Né? E esse sentimento, gente, só nos trazem... E só nos mata. Só nos mata diariamente. Ele vai, sabe, é uma praga, assim, é um veneno. Gotinhas de veneno. É aquelas gotinhas de veneno que você não vai percebendo, e aí o tempo vai passando, a sua vida vai ficando triste, amargurada, até que você se fecha numa caixa, e é assim que acontece a depressão, é assim que as pessoas se suicidam, é assim que as pessoas tiram as suas vidas. Ficam doentes. E aí você se pergunta, como que aquela pessoa que tinha tudo? Mas é sobre isso, não é sobre ter, é sobre ser. Preste atenção nesse ditado. Você pode ter o que você almejou, sonhou, trabalhou, isso não há nenhum problema. O problema é quando você coloca o ter acima do ser. Seja primeiro do que antes de ter, porque o ter é efêmero, é passageiro. Algum dia você vai deixar de ter. E quando eu falo isso, eu falo até da sua própria vida, né? Um dia nós iremos morrer fisicamente. Mas o ser, não, ele é legado, ele é eterno, porque é o nosso espírito, ele é eterno, ele não morre. Então seja primeiro, entenda as coisas do alto. Não coloque a sua vida voltada a tudo que você tem. Eu sou o tal, eu sou perfeito, eu sou autoridade. Sou autoridade. Gente, isso tudo é uma idiotice, desculpa a expressão. Eu sei que hoje a oração está um pouco pesada, né? Mas é sobre isso. Às vezes a gente precisa falar para nós mesmos, sabe? No nosso espírito, na nossa carne. Porque a gente é levado, a sociedade, as mensagens, tudo que a gente vê, o shopping, qualquer lugar que a gente vai, a internet, tudo fala assim, se você não tiver o melhor carro, você não presta. Se você não morar na melhor casa, você é derrotado. Se você não viajar. Se você não vier uma viagem internacional por ano, você não presta. Você é fracassado.
Aí Se você você não fizer procedimentos estéticos. se você não for aquela pessoa que tem um negocinho esticadinho aqui, sem ruga na testa, falta de cabelo. Imagina eu, gente, que eu não tenho cabelo já há bastante tempo. Se você Se eu fosse não colocar for magro, Exatamente. Se você não for saradinho, se não for barriga de tanquinho, você não pode ser você não feliz. presta. Você não presta. A sociedade, Oh, Jesus. ela te rotula o tempo inteiro. E você vai Que deixando... tristeza viver assim, preso. Você fica preso em cadeias. Eu sou livre, a Sabe? gente é livre em Cristo Jesus. Gente, Pra gente ser liberto dos vícios, nós somos libertos do pecado, de nós qualquer somos libertos maldição. do ressentimento, de mágoa, de raiz de amargura. Somos libertos para sermos quem somos. Exatamente. Somos libertos para buscarmos ser melhores, mas E- no nosso tempo e no tempo de Cristo. E escute, palavra de sabedoria. Não deixe ninguém apontar o dedo para você, falando que você não é possível, que você não merece, O que seu que você passado não é capaz, que você fazia o que você fazia. Olha a expressão, fazia, passado. Isso aí. Passado passou. Amém. O que você fez ontem só serve de lição para que hoje, que é o presente de Deus, porque você renove a sua mente na palavra de Deus e você fale, olha, o que passou, passou. E a palavra de Deus fala, Jesus, ele esquece seus pecados. Se você, de coração, pedir a Ele todo esse discernimento, sabedoria e pedir perdão a Ele, Ele perdoa você no mesmo instante. E tudo aquilo que você fez, Ele joga lá no mais profundo mar do esquecimento. Nunca mais Ele vai lembrar de que você fez aquilo e você vai ter uma nova vida. Por isso que você se torna uma nova criatura. Por isso não é à toa, não é um simbolismo. Não é, porque você virou modinha hoje, né? Você, agora vou me batizar nas águas e vou virar nova criatura e vou continuar bebendo, fumando maconha e fazendo tudo que você faz. Renove a sua mente. Não adianta você descer nas águas, tirar foto, colocar no Instagram, se a sua mente, as suas atitudes, principalmente, as suas ações não foram mudadas. Então é isso. Hoje eu sei que está um pouquinho pesado a oração e a palavra aqui, mas é sobre isso, gente. É sobre isso. A vida é exatamente sobre isso. E vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele, somente Ele, nos dê a sabedoria, o discernimento, para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores. E o nosso espírito, que é esse que se conecta com o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso ajudador de todos os dias, todas as manhãs, Ele é que sobrepõe a carne, a alma. Porque essas coisas que nós falamos tudo aqui, falta de perdão, ansiedade, mágoa, ressentimento, rancor, isso aí não é do Espírito. Isso aí é da alma. A alma que está buscando em alguma coisa, em algo, coisas que são desse mundo, são efêmeras. E o que mais importa é o que está no Espírito, que é eterno e que é santo. Declare na sua vida, eu sou santo sim, eu sou semelhante a Deus sim. Não deixe o diabo roubar essa mentalidade de paz que Deus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Tá bom? Então vamos orar, vamos pedir esse discernimento a Deus. Pai, querido Deus, Senhor de todas as nações, o Senhor dos senhores, Senhor Deus, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa renovar, nos dar sabedoria para renovar a nossa mente na sua palavra, no seu mandamento, nos seus mandamentos, pois os seus mandamentos são perfeitos, Pai, são agradáveis, são bons. Então, que nesse mundo tenebroso que a gente vive, onde tudo tenta colocar na nossa alma que a gente precisa, que a gente não é capaz, e que a gente não vai conseguir, e que isso e que aquilo, possa, nessa renovação de mente, a gente possa encontrar a sua paz, Pai. Não é a paz que o mundo a dá, mas é a paz de Cristo, é a paz do Senhor, que excede qualquer e todo entendimento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos deixar
por nos amar tanto, Pai, pois o seu amor, ele é poderoso, infinito. Senhor Deus, muito obrigado por nos dar saúde, o pão de cada dia, por renovar a nossa mente, Pai, por nos auxiliar, nos ajudar. E nós somos seres espirituais, então que o nosso espírito esteja conectado com o seu Espírito Santo, para que a gente não vacile. E se assim nós viermos a vacilar com os nossos pés, o Senhor possa nos guiar e nos livrar do laço do inimigo, pois ele está ao nosso derredor e ele tem tragado milhões de pessoas, ele tem roubado a paz, ele tem destruído lares, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, nação contra nação, pessoas contra pessoas, lado A com lado B. E na realidade isso é uma tremenda mentira que vem lá do mais profundo inferno. Essa mentira não vem do seu trono, Pai. O Senhor não é um Deus de mentira, o Senhor é um Deus de verdade. E que nessa manhã todas essas cadeias, todas essas correntes sejam quebradas no nome de Jesus, pois há todo o poder e toda a glória, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer que a gente consiga liberar perdão, não possa guardar nenhum tipo de mágoa, de rancor, sejam eles quais forem. Nos liberte dos vícios, Pai. Vícios de drogas, vícios de prostituição, até o vício de ansiedade. Isso vira vício da murmuração. Isso não vem de Ti, Pai. E nós pedimos a Sua mão, a Sua destra, a Sua graça sobre nós, Pai. Pai, quem estiver escutando essa mensagem, Pai, ó Deus, pois o Senhor preparou essa mensagem já desde antes da fundação do mundo, segundo a Sua palavra. Mesmo que essa pessoa não seja crente, nunca tenha tido um encontro genuíno com o Senhor, que nessa mensagem, Pai, de alguma forma, pois o Seu amor é tão grandioso, que certamente encontrará esse coração que precisa escutar essa palavra. Eu sei que é uma palavra às vezes dura de ouvir, não é uma palavra muito gentil, mas o Senhor é um Deus de amor, mas também de justiça. É um Deus firme, é um Deus de justiça, é um Deus que não tolera nenhum tipo de pecado. O Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. E que nessa manhã o Senhor Deus possa nos transformar. Transforme, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa mente, sabe? Nos ajude a caminhar. Ajude essas pessoas, Pai, que estarão escutando essa mensagem a entender que não adianta buscarmos em coisas desse mundo, pois não encontraremos a real a alegria que o Senhor nos dá. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A felicidade que o mundo dá, ela é passageira. Você faz um ato de felicidade e no instante seguinte você volta para o vício. Você entra naquela mentira do inimigo e no momento seguinte você está de novo triste, amargurado, porque ele fica ao nosso derredor, tragando essas pessoas, tentando roubar todo tipo de a paz. Então, ajude, Senhor Deus, ajude-nos a quebrar essa mentira, essa corrente do inimigo. Ajude-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor, o sangue de Jesus foi lavado na cruz para que a gente possa nos redimir. Nós possamos entender que pelas suas pisaduras, Pai, lá que o Senhor sofreu no madeiro, não foi em vão. Não foi em vão. E que nessa manhã, Senhor Deus, tudo que o Senhor fez na cruz por nós, todo o propósito que foi cumprido, foi consumado, possa ser derramado sobre a nossa vida e nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, de saúde, de tranquilidade.
Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado. Obrigada por essa semana, Jesus. Obrigada por essa semana que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos guardou, Amém, que o Senhor nos protegeu contra os dardos inflamados do inimigo, Amém. que o Senhor nos protegeu contra nossas amarguras. Em nome de Jesus, obrigada pela sua libertação. Obrigada pelo seu cuidado, Senhor, e pela sua paz que excede a todo entendimento. A gente te rende graças por essa semana, Pai. Obrigada pela sua cura, obrigada pela sua provisão no momento certo, obrigada pelo seu milagre na vida de cada um que presenciou um. Obrigada pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Hoje o meu milagre vai Hoje quem cantou foi ele. chegar. Como é que é? Eu não vou crer, não vou duvidar. Desculpe minha voz, gente. Não sou cantor. Mas louve a Deus. Adore a Ele de todo o coração. Amém. Porque essa vida vai passar. Cansado. Essa vida vai passar. O cansaço existe. A gente fica cansado. Mas imagine que entrar na presença de Deus, Ele renova as suas forças. Amém. Meu amor. Renova, Ele tem renovado as nossas forças diariamente. E que Deus, sabe, eu profetizo sobre a sua vida. Eu derramo a graça de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Amém, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Curta a sua família. Descanse e vá para a igreja domingo. Exatamente. Busque Ele no seu secreto. Busca Ele no seu secreto. Todos os dias. Ou não no secreto. Exatamente. Todo tempo. Ou busca publicamente. Sabe? Vai lá. Busca Ele publicamente. Exatamente. Olha, diz para todo mundo que você ama Jesus, que você não é mais aquela pessoa que você era ontem. E mude a sua mente. Mude a sua mente, Renove a sua mente na palavra. renove Leia na a palavra. Bíblia. E beba água. Exatamente. Use protetor solar. Exato. E tchau, porque eu tenho que acordar as crianças. Beijo, gente. Fique com Deus, tá? Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.